Então vamos orar? Senhor Deus, obrigada porque é mais uma oportunidade de estarmos abrindo a Tua palavra. Humildemente peço que todo o nosso eu seja esvaziado, que somente o Teu Espírito Santo venha estar conduzindo a boca, o entendimento, o conhecimento mais sobre Ti, que o Senhor seja o único exaltado e glorificado e engrandecido, o único que apareça. Em nome de Jesus. Amém. Ontem a gente finalizou o livro de 1 João, capítulo 2, e finalizamos falando do anticristo, explicando tudo o que significa a palavra Cristo, que não era um sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, né? O que é o significado do anticristo. Viemos falando um pouquinho do pecado também, que não tem nada que a gente, nenhum pecado, não existe nenhum pecado, nada que a gente possa fazer que Deus não possa perdoar. E eu vou acrescentar aqui ainda hoje, não exista nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Não existe nada que eu possa fazer que Deus não possa me perdoar. E não existe nada que eu possa fazer para obter a minha salvação, para me salvar. Tudo está relacionado sobre Deus, sobre o que Ele faz por mim, sobre o perdão dEle, sobre a salvação que Ele me dá, sobre a graça que Ele me dá. Não existe nada que possamos fazer para ser mais amados, menos amados, para sermos salvos ou para sermos perdoados, a não ser o nosso arrependimento. Mas tudo de bom vem de Deus. Porque o amor dEle é absurdo, é algo jamais visto antes. Então, a gente veio falar que Jesus é o nosso advogado, falamos ontem no verso 2. E ele está junto ao Pai, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é a oferta pelos nossos pecados. Não importa quais sejam, pode ser o mais absurdo, até o mais humanamente falando, o mais simples, o mais bobo. Ele é a solução dos nossos pecados para a nossa salvação. E hoje nós vamos dar continuidade na carta de 1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Pois vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Bom, primeiro tem um verso aqui, 2 versos, que me chamou muita atenção. O primeiro, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Ou seja, quem não conhece a Deus, não nos conhece. E a Bíblia fala que Deus é amor. E quem não conhece a Deus não conhece amor, quem não conhece amor não conhece a Deus. Então aqui achei lindo esse verso, é um texto acolhedor, dizendo que nós somos chamados filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós temos que conhecer a Ele. Para conhecer a Ele, nós temos que conhecer a Jesus. Jesus fala, vocês estão comigo há tanto tempo, quando os discípulos perguntam lá para ele, né? Mostra-me como é Deus, mostra-nos Deus, algo assim. Ele fala, vocês estão comigo há tanto tempo e não sabem, não viram Deus? Quem vê a mim, vê o Pai. Então a gente precisa conhecer a vida de Jesus, quem era Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, onde nós falamos sobre
anticristo, né? As pessoas, o sistema anticristo que fala contra Cristo. Então, existem crenças que assumem que Jesus é o Filho de Deus, mas não como sendo o próprio Deus. Aí tá é sutil, mas a gente tem que conhecer Jesus, saber que ele é Deus, que ele representa, veio aqui como representante, como Filho de Deus, sendo o próprio Deus. É uma coisa difícil da nossa mente entender, mas é o que a Bíblia diz e acabou. E não importa o que a gente acha, o que a Bíblia diz, está dito. E o outro texto, ou seja, a gente precisa conhecer a Jesus para conhecer a Deus, para conhecer seus filhos, para identificar. É a mesma coisa assim, não sei se vocês já ouviram a frase, filho de peixe, peixinho é. Ou então, quando vocês conhecem muito uma pessoa, e daí vai ver o filho dessa pessoa e fala, gente, não tem como essa pessoa não ser filho dessa outra pessoa. Porque você conhece tanto o pai ou a mãe dessa criança ou desse jovem, que quando você vê os atos e o comportamento do filho dessa pessoa que você conhece, você fala, cara, não tem como não ser filho dessa, né? Desse meu amigo, dessa pessoa, porque é igualzinho. É assim que nós temos que ser identificados, certo? As pessoas têm que olhar e falar, não, essa daí é filho de Jesus mesmo, que não tem, é filho de Deus, não tem como ser diferente. Mais ou menos isso. E o outro verso, ele identifica o pecado é a transgressão da lei, ali no verso 4. E o verso 5 diz assim: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Verso 6. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. O verso 7. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Então, eu quero colocar aqui um verso-chave. A gente tem falado muito nos nossos vídeos, e é um fato, que quando você escolhe ter Cristo como a diretriz, como o guia, como o teu Senhor e Salvador, você não vai viver uma vida em pecado, você não vai viver uma vida continuamente pecando. Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não tô nem aí. Mas aqui tem um segredo no texto que eu consegui identificar e quero que vocês me ajudem com isso, porque aqui eu não sou teóloga, então a gente está lendo aqui como pessoas que buscam a Deus de todo o coração, mas esse texto me sobressaiu. Porque se esse texto, essa frase não tivesse, eu acho que complicaria um pouco o texto. Que é assim, ó. Quem continua pecando pertence ao diabo, o verso 8. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. Então, o que está dizendo? Ele está falando do diabo desde o começo até hoje. Ele está pecando. Ele peca, continua pecando, ele não está nem aí. E é essa comparação que o texto está nos dando sobre pecado, no meu entendimento. Nós não podemos ser como o diabo. Ele faz uma comparação entre Cristo e Satanás, entre Cristo e o diabo. O pai da mentira, o pecador. Aquele que, como diz no verso 8, está pecando desde a criação deste mundo. Tem alguns textos bíblicos que eu quero ler com vocês. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos somos pecadores, todos nós pecamos. E todos precisamos do perdão, precisamos da glória de Deus, precisamos da graça de Deus. Romanos 3:10 também diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não tem ninguém que seja perfeitinho ali, ó. Porque se você tem que entender o contexto. A Bíblia chama os salvos de justos, mas aí vem Romanos 3:10 e fala, não tem nenhum justo. Você tem que entender o texto, não tem ninguém sem pecado. 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ou seja, esses textos nos mostram que não existe ser humano no mundo, a não ser Jesus, porque a Bíblia fala que o único que não pecou foi Jesus. Então, Maria, José, os irmãos, os discípulos, os apóstolos, João que escreveu o Apocalipse, Paulo que escreveu 14 livros da Bíblia, Moisés, Davi, Salomão. Não existe nenhum nome na Bíblia, com exceção de um, que é Jesus, que não pecou.
Hebreus 4,15 diz assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso representante, a nossa linha de frente. Ele compadece de todas as nossas fraquezas. Ele foi tentado em tudo como nós somos, só que a diferença de toda a humanidade, incluindo Maria, José, seus irmãos e todos os personagens bíblicos, com Jesus, a diferença nossa com Jesus é que ele passou por tudo que nós passamos, igualzinho, só que ele não pecou. Essa é a diferença. E aqui o texto, ele fala que Satanás, ele pecou desde o princípio até, desde a criação do mundo, ele está pecando. Então, o que eu entendo esse texto aqui? Se você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador e você continua a sua vida em pecado, de qualquer jeito, ontem nós falamos muito também no livro de 1 João capítulo 2, sobre o adultério. Nós demos o exemplo do pecado do adultério. E quando você trai o teu cônjuge e aí você, poxa, pecou, e isso já é um pecado tremendo, primeiramente não é nem sobre teu cônjuge, é sobre Deus, porque o pecado é sobre Deus. Mas beleza, você caiu nesse pecado, o que você tem que fazer para não cair mais nesse pecado? Fugir do pecado. O que é a diretriz? Verso 4, o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. As leis morais, escrita pelo próprio Deus, a única lei de toda a Bíblia que Deus escreveu com o próprio dedo, segundo Êxodo 31:18, se eu não me engano, foram as leis dos 10 mandamentos. Moisés foi lá, derrubou as tábuas, quebrou, Deus falou, sobe aqui, esculpe a pedra, que agora você vai esculpir a pedra, mas me dá que eu vou escrever de volta. Deus podia falar, agora você esculpe e escreve aí, que você já sabe, não? Ele falou, dá que eu vou escrever de volta. Então, por 2 vezes, Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Então, assim, eu entendo que o texto está dizendo que se você conhece a Jesus e você continua uma vida em pecado, não é pecado esporádico que você cai porque você é imperfeito, que você cai porque você está na luta de seguir os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas justamente para se afastar do pecado. Igual ontem nós falamos do adultério, você tem que fugir, correr, igual José do Egito fez, correr do adultério. Você acha que quando a esposa de Potifar foi se insinuar para José, tocar o corpo dele, ele não ficou com vontade, ele não teve estímulos sexuais? É claro que sim, mas o que ele fez? Ele saiu correndo. É isso que a gente tem que fazer do pecado. Os mandamentos de Deus para aqueles que estão sobre a graça servem para nos ajudar a fugir do pecado. Então, quando você está sobre a graça, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador e foge do pecado, então você está em Cristo. Agora, se você está aqui, como diz o verso 8, como o diabo, que desde a criação do mundo peca, e está aí pecando e não está nem aí você está no colo do capeta. Aí você está no colo do capeta, porque aí a tua diretriz é o teu eu. Como diz o nosso vídeo que a gente estudou lá, no colo do capeta, literalmente. O verso 8 finaliza, o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito, para destruir o pecado, para destruir aqueles que escolhem viver como o pecado como a sua diretriz. Uma coisa é você viver com os 10 mandamentos como a tua diretriz, porque você está na graça, e os 10 mandamentos te mostram qual rua, contramão, você não deve andar. Ele mostra como você tem que fugir do pecado. E outra coisa é você andar na contramão de qualquer jeito, no jeito que o diabo gosta. Essas 2 comparações. Eu vejo que, parece-me que assim, ó, a gente olhando, mas sempre tá pecando, e então não tem salvação, a gente tá fazendo tudo conforme o diabo gosta, né? E eu tava lendo uma observaçãozinha que tem aqui na Bíblia, que eu achei bem interessante, que fala assim, ó, não foi nada do que nós fazemos que isso faz com que nós sejamos filhos de Deus. Ao contrário, é quando ele olha para dentro de você e vê a sua verdadeira fé. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu sou cristão porque eu quero salvação. Mas a gente sabe que não é por mérito nenhum nosso. Nós vamos sempre errar, nós vamos sempre pecar. E o único que vai poder saber se somos realmente filhos de Deus é Deus olhando dentro do nosso coração. E isso faz muito sentido, porque às vezes a gente fala, vou fazer boas obras para mostrar que sou cristão, mas meu coração está cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de coisas ruins, que só eu sei. Então, a única chance é só Deus, só Jesus que vai olhar para dentro de nós
e vai falar, olha, pai, tá vendo? Olha, ela é assim mesmo. Ela caiu, ela erra, ela sempre tá aqui pedindo perdão, mas no fundo ela. Porque isso mostra muita gente dentro da Bíblia que foi exatamente isso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas veja, um adultério é pesado. Davi fez isso. E mesmo assim, Deus olhou para dentro do coração dele. Então, assim, ó, eu me preocupo e também fico em paz quando a gente entende isso, assim, que Deus vai olhar dentro do nosso coração para saber se realmente, porque às vezes vai falar assim, nossa, mas como que fulano não tá aqui? Eu imagino, né, um dia a gente estando lá no céu e fala, como assim? A Maiara, tô falando eu, né? Tava lá, estudava, era uma menina boa, e por que ela não tá aqui? Daí Deus vai olhar assim, olha, infelizmente eu olhei dentro do coração dela, que não aconteça isso, claro, né? Mas não era isso. O coração dela, dentro do coração dela, não era real isso, né? Deus, ele vai julgar você por aquilo que está no teu coração, como você falou. E aí tem situações no teu coração que Deus também vai julgar, como se você tivesse tido a oportunidade de fazer tal coisa, você faria, só não fez porque não teve oportunidade. Então, isso também vai ser julgado. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Eu escutei um pregador falar isso. Eu escutei numa mensagem, num culto, um pregador falando que, por exemplo, como a gente, vou pegar o exemplo do adultério que nós comentamos ontem. Você tá lá, e aí, se aparecesse, sei lá, porque tem pessoas que às vezes têm aquele amor platônico. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade, o privilégio de casar com o amor da minha vida. Então, fora o meu amor, eu não tenho meu marido, eu não tenho uma outra pessoa, assim, sabe? Ele foi e continua sendo o amor da minha vida, assim. Mas tem pessoas que às vezes deixam esses amores para trás. E aí eu vou colocar aqui um cenário. Você casou, você ama seu marido, mas tem aquela pessoa lá de trás. E aí, se você tivesse a oportunidade de se envolver com aquela pessoa, você sem dúvida se envolveria. Você não se envolve porque não tem oportunidade. Esse desejo vai ser julgado como efetivo, porque é o que está no teu coração. Por isso é importante, como você falou do coração, a gente lutar contra o nosso eu. Sempre falo, o problema não é o que você sente, o que você pensa, o desejo de adultério não é o problema, o ódio, a raiva, a inveja, o problema não é você sentir isso, o problema é o que você faz com isso. Porque sentir isso é normal, nós estamos num mundo caído, nós somos imperfeitos, tá? O problema é o que você faz com esse sentimento. Você permite o sentimento do pecado, da queda, você está alimentando, regando a florzinha do sentimento do pecado e da queda, ou você vai para Deus e fala: Deus, não consigo tirar isso do meu coração, tenho vontade de fazer isso sim, mas Pai, me ajuda porque eu sei que não procede do Senhor e eu não quero, o meu coração não quer deixar isso. Mas eu não aceito em nome de Jesus. E aí você começa em oração lutar contra o teu eu. Esse é o ponto. Aqui também, para finalizar, eu acho que tem uma resposta linda. 1 João capítulo 3, verso 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Aqui está fazendo a divisão. Quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Pronto. Aqui está a resposta. Se você, não é sobre você ser perfeito, não é sobre a perfeição. A perfeição, a Bíblia é clara em falar lá em 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Perfeição, glorificação vai ser apenas na ocasião da volta de Jesus, segundo 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, quando a manifestação dele se fizer física, presente, real, nas nuvens, nos ares, no céu, quando ele voltar, e por ocasião da volta de Jesus, nós vamos ser glorificados. Segundo 1 Coríntios 15, 51, 53. O que é isso? Nós vamos nos tornar perfeitos, glorificados, como Jesus está perfeito. Isso é só na volta dele. Até então, o que eu e você temos que fazer? Seguir a diretriz dos 10 mandamentos, não para ser salvos, para fugir, para identificar o pecado e saber, opa, isso é pecado? Então é disso que eu vou fugir, eu vou sair correndo disso, eu vou na contramão desse mandamento, no sentido de que eu não vou fazer o que está falando aqui, não adulterarás, vou fugir do adultério. Não ficar falando meu Deus toda hora, terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão, vou substituir meu caneco, minha nossa, não usa o nome de Deus em vão. É isso, é você fugir do pecado. Por quê? Porque a gente tem que fazer o que é correto.
E mais uma vez a tecla, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Se a gente não faz, não busca de todo o nosso coração, como disse a mãe, fazer o que é certo, ainda que às vezes a gente caia, levanta, ora, vai aos pés da cruz, se ajoelha, pede perdão, porque ontem a gente leu que nós temos um advogado perante Deus. Então, caiu, vai para os pés desse advogado, vai para os pés da cruz, que é o escritório dele. E aí você pede perdão e ame seu próximo. Como é forte, né, gente? Eu não sei se para vocês fez, assim, enquanto a Má estava contando, falando, como é forte. E como eu vejo também que a gente tem que ser sincero, é difícil, né? Vivendo num mundo de pecado, vivendo no mundo que é hoje, o não errar, não pecar. E a parte aqui, ó, que eu vejo que tá bem grifado, bem explícito, ama seu irmão. Gente, fala pra mim, assim, ó, vamos fazer uma retrospectiva bem bacana, assim, ó. Então, olha, eu me alimento certinho, eu tento fazer tudo bonitinho, eu tento não errar, né, eu estudo a Bíblia e tal. Mas aí toda essa parte foi legalzinha. Mas eu tenho problema com a pessoa, eu tenho problema com. Às vezes, a Má sempre fala assim: olha, às vezes Instagram, às vezes eu dei uma olhada e ali ficou aquela coisa meio estranha, eu senti, sei lá, alguma inveja, alguma coisa. Entende como é perigoso? Como é real isso daqui? Gente, amar o próximo. Não, olha, eu faço tudo certinho, mas na minha bolha. E Entende? A gente. nesse exemplo que você falou, para a gente finalizar, porque o verso 11 ele vai continuar nessa linha. Nesse exemplo Ah, que você falou do Instagram. Gente, quem fala que não sente inveja de ver o outro no Instagram, na Disney, em Orlando, nas Bahamas, sei lá onde, é mentira. Todo mundo que vê o seu irmão querido, antes de sentir alegria pelo próximo, vai pensar: poxa, que massa. Será que um dia eu vou? Queria estar. Pronto, já está com inveja. Novamente, o problema não é você sentir inveja, porque isso é natural do ser humano, gente. É natural, igual sentir fome, igual necessidades fisiológicas. Está na carne, nós somos feitos de carne. O problema é o que você faz com esse sentimento, com esse pensamento. Você permite ele dominar você? O problema não é o sentimento vir. Vem, como que eu faço quando esse sentimento, esses pensamentos vêm? Vem e eu falo: poxa, Senhor Deus, não permita esse sentimento me dominar, porque sentimento não vem do Senhor. E eu sou do Senhor. E aí eu começo a repreender em nome de Jesus e ainda lanço uma bênção sobre a pessoa. Falo: Senhor, abençoe essa pessoa, que ela possa estar sempre com o Senhor, continue derramando bênção sobre a pessoa. E conforme você vai exercitando isso, você vai vendo que a maldição do pecado vai se afastando, se afastando, se afastando, e o que vai permanecendo é o Espírito de Deus em você. Então eu sempre bato nessa tecla. O problema não é você sentir e pensar isso. O problema é o que você faz com esse sentimento e pensamento. é Vamos para o sobre. verso 11, Mai, e continua lá, na tua linha. Na João Ferreira de Almeida, o título é O Amor aos Irmãos e o Ódio ao Mundo. E na nova linguagem de hoje é Amem uns aos outros. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostre por meio de ações. Nossa, toma, toma. Ó, aqui entra, vou falar aqui um pouquinho sobre temperamentos. Aqui entra o lado colérico de Deus, vamos dizer. Eu sempre costumo falar, eu acredito que existem os quatro temperamentos: colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Aonde o temperamento colérico é aquele de ações, aquele de razão, aquele que faz acontecer, que vai atrás. O colérico ele tem que estar sempre produzindo. E eu tenho esse temperamento. Eu sou bem, não sou muito
sentimental, claro que tenho emoções, mas assim, o sanguíneo é mais emotivo, é mais impulsivo, é mais de emoção. O melancólico também é alguém de emoção que sente profundamente. Já o fleumático é um temperamento mais tranquilo. Aqui eu vejo o lado do temperamento colérico. Digo que os temperamentos que foram nomeados atualmente, né? Mas eu creio que os temperamentos quem dá é Deus, como dons e talentos, como tipos de dons e talentos, entre N dons e talentos que Deus dá para a humanidade, infinitos. E claro que com o pecado, os temperamentos também acabaram, digamos assim, evoluindo de uma forma negativa, porque o mundo caído de pecados. Então, o temperamento, por exemplo, colérico, ele tem dificuldade de perdoar, enfim, alguns outros defeitos que, com terapia, com autoconhecimento, né, sobre você, sobre o teu temperamento, sobre o seu funcionamento, isso pode ir amenizando, aperfeiçoando, amadurecendo e você se tornando uma pessoa melhor em Cristo. Por que que eu falei de temperamentos? Verso 18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavra, ou seja, não me venha com ladainha, não me venha com lenga-lenga, ficar, eu te amo. Não. Quer amar? Mostra nas ações. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Me lembro do temperamento colérico, isso daqui. O colérico é assim: quer, ama? Então vai lá e mostra. Se não fica muito na politicagem, eu te amo. É uma delícia ouvir eu te amo. Quem não gosta? Eu, pelo temperamento colérico que eu tenho, eu amo ouvir do meu marido, dos meus filhos, eu te amo. Mas para mim, o amor é isso daqui, é o verso 18. O amor é importante a gente ouvir, faz parte, é importantíssimo em qualquer temperamento você ouvir eu te amo. Sobretudo, porém, entretanto, o amor não é palavras e sim ações. É isso que a Bíblia está falando. Fala, te amo, Jesus te amo, ô Pai eterno, glórias ao Senhor, beleza. Aí, mostra, quero ver. E como que você vai mostrar? Com os meus filhos. Deus está falando isso. Te amo, obrigada, meu filho, eu aceito teu louvor, tua adoração, fico feliz com esse carinho, com esse amor. Mas, filho, o que que você está fazendo pelo teu irmão? Que é quem eu amo tanto, tanto quanto você. Porque tá lá, ó, passando necessidade. E o que que você fez por aquele irmão que você viu que estava passando necessidade? A gente já falou em alguns vídeos atrás sobre amor ao próximo. Vai lá, tem um irmão na igreja, de vez em fofocar do irmão da igreja ou de algum familiar, de vez em fofocar, não, gente. Passar informações da vida alheia. Eu acho que fica mais bonito, né? De vez de só comentar, passar informações verídicas da vida alheia, vai lá e ora. Não fica passando informações da vida alheia. Vai lá e ora pelo irmão. Tem condição, o irmão tá com uma condição financeira, você ficou sabendo, por informações da vida alheia de outro? Pega lá, arranja o Pix do fulano, faz um Pix, não precisa nem falar pro fulano. Faz um Pix para ele. Haja. Tem alguém na rua? Eu não gosto de dar dinheiro. Como eu já falei outras vezes, eu não gosto de dar dinheiro para gente na rua. Tenho medo até de baixar o vidro. Gente, anda com uma sacolinha de doação. Eu, por exemplo, se vem principalmente homem, para mim, eu não baixo o vidro, eu morro de medo, principalmente porque 90% das vezes eu tô com os meus filhos, então eu tenho medo, mas assim, conheço tanta gente que anda com sacolinha de bolacha, compra várias bolachinhas, sabe? E deixa no carro, bolachinha e garrafinha d'água, eu já fiz isso também, deixa 4, 5 no carro. Veio alguém com uma criança? Dá. Sabe? Roupa de doação, também tem uma amiga e eu também já fiz isso, a exemplo dessa minha amiga, anda com sacolinhas de brinquedo, de doação ali, dos meus filhos, roupinhas, faz kitzinhos pequenos. Vem uma criança, doa, ajuda. Tem um irmão que você sabe, que você conhece, está precisando de ajuda? Ora, é importante oração, mas não vem só coração, não. Não vem só coração, vem com ato. O amor, ele é importante você dizer, é importante você orar. Mas a Bíblia está falando assim, ó, não me venha só com palavras, seja de amor ou de oração, venha com atos, tá? Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi a comparação, verso 11 e 12. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que amemo-nos uns aos outros. Verso 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E aí ele explica: e por que matou? A resposta: porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Então, aqui o que está dizendo? Caim matou Abel porque o coração de Caim estava no maligno. O que ele fazia era ruim, era mal.
E ele não nasceu, o bebê não nasce, o bebê ele nasce em pecado, sem pecado. Porque um bebê não peca, gente, mas ele nasce com a natureza pecaminosa. E conforme ele vai se desenvolvendo, o caráter dele vai se desenvolvendo também. Aqui é algo muito mais abrangente, no meu ver, não vamos ter tempo para decorrer, mas eu vou falar um pouquinho. Muito possivelmente que aquela profecia que Deus falou para Eva, e o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, a serpente vai picar-lhe o calcanhar. Imagine você, Adão e Eva expulsos do Éden, e aí Eva tem Caim, o primeiro filho. A possibilidade, isso eu já escutei N teólogos falarem, e eu acredito muito nessa interpretação, até pelos relatos bíblicos, e tendo empatia, me colocando também no lugar da Eva, imagine nasceu Caim. E Deus havia proferido a profecia do que iria acontecer, certo? Com o descendente da mulher. E aí nasce Caim e Eva pensa, será que é esse o descendente? Porque era tudo novo, eles estavam no mundo de pecado, era só Adão e Eva e nasce um menino. É esse. A possibilidade de Eva ter mimado Caim, e infelizmente Adão também, e talvez no intuito benéfico de achar que Caim seria esse que iria livrá-los do pecado, é grande. E aí talvez são suposições teológicas da qual, para mim, faz muito sentido. Como eu falei, não dá tempo da gente aprofundar, mas dando uma pincelada nessa esperança de que Caim fosse o libertador. Eva jamais imaginou que o mundo iria ter 6, quase 7 mil anos depois do pecado. Eles não sabiam. E aí, nessa suposição, nessa crença que Caim seria o libertador, talvez eles foram mimando Caim ou foram tratando, e o caráter dele foi se moldando de uma forma torta. E aí, Caim se tornou uma pessoa com o coração inclinado para o mal. E Abel veio o oposto. E por quê? Porque Caim fazia o que era mal e o seu irmão fazia o que era bom. E aí Caim sentiu inveja de Abel, não aceitou a resposta de Deus, de vez de ter humildade, perguntar de por que, Senhor, que o Senhor não aceitou a minha oferta? Ou procurar a Deus, procurar de todo o coração, ele permitiu que Satanás o dominasse, foi lá e matou o seu irmão. E aqui é um paralelo conosco. Por quê? Quando, novamente, o problema não é você sentir inveja e sentir o mal, mas você permitir que o mal te domine, você não lutar contra o teu eu e não ir e lutar sozinho, você não consegue. Você tem que depender de Deus, tem que ir ao escritório de Jesus, que é aos pés da cruz. Verso 19. Coragem diante de Deus. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Que lindo esse texto, gente. Que lindo. E novamente, parece que todos os nossos encontros, com raríssimas exceções, novamente, voltamos para o ponto, os mandamentos. Novamente, a Bíblia bate assim, de forma contundente, significativa, dia após dia, capítulo após capítulo, livro após livro, sempre no mesmo ponto, os mandamentos de Deus. Assim, ali o verso 22 disse assim, ó, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. O que ele manda é isto, que a gente creia em Jesus, o seu filho, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Por que Deus vive unido com aquele que obedece o mandamento de Deus? Porque a gente obedece o mandamento para ser salvo? Não. Porque quando você está sobre a graça de Deus, você entende qual é o teu único e exclusivo meio de salvação,
e você está sobre a lei de Deus no sentido de que a lei te afasta do pecado. A lei faz com que você fuja de cometer o pecado, então você está com Deus. Porque o pecado te afasta de Deus. Foi isso que Jesus disse na cruz, como a gente já falou várias vezes aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque ele estava carregando o meu pecado na cruz. Por isso, o pecado afasta a gente de Deus, afastou Jesus de Deus por aquele momento. Deus estava aos pés da cruz com Cristo. Então, quando a gente está nos mandamentos de Deus, por já estarmos salvos, nós escolhemos seguir os mandamentos no intuito de nos afastarmos do pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei, segundo o capítulo 3 de 1 João, verso 4. Simples assim. Não é de forma legalista. A gente tem que entender o motivo pelo qual as coisas estão escritas, o motivo pelo qual Deus orienta, para que a gente faça da forma correta, e não a fim de ser salvo. Porque aí a gente entra no livro de Gálatas, a maldição da lei. E para finalizar, verso 24 ainda, e por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Por quê? Porque nós estamos, quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Quero, para finalizar, vamos lá em Tiago, que é um texto igual a Mai teve o texto dela lá do Espírito Santo, não entristeceu o Espírito Santo, né? E o texto, assim, que, nossa Senhora, tocou profundamente o meu coração, gente. Em nossos estudos, assim, ultimamente, foi Tiago 5,16. Para finalizar aqui essa fala e costurar, porque a Bíblia ela é costurada, uma coisa é ligada à outra. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Em outras palavras, se perdoem, peçam perdão para que vocês obtenham a cura. E aqui eu vou até aprofundar. A cura emocional, a cura espiritual, a cura psicológica. Resumindo, amem uns aos outros. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Obediente a Deus em que sentido? O que nós acabamos de ler aqui em 1 João 3, verso 24. A oração de Deus, em Tiago 5,16, de quem obedece a Deus, tem muito poder. E verso 24 responde: o que é obedecer a Deus? Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Pronto. Tiago costurou o livro de 1 João capítulo 3, verso 24, e esse costurou Tiago 5,16. Amem uns aos outros e a tua oração vai ter muito poder se você obedecer a Deus, não para ser salvo, mas para fugir do pecado. Eu sempre brinco, né? Como que a gente sai hoje? Eu acho que a gente hoje deveria sair assim, ó, fazendo uma retrospectiva, olhando para dentro do nosso coração verdadeiramente, porque a gente sabe o que tem aqui dentro, e tentar olhar que ponto eu estou amando a Deus. Se eu estou fazendo, ontem a gente comentou, né? Se eu estou fazendo o coração de Deus feliz ou triste, né? Que a gente possa recapitular isso novamente. Como o João mexe com a gente nesse sentido? Será que a gente ama mesmo a Jesus? Será que a gente está sendo realmente cristão só por salvação, porque a gente quer estar no céu? Ou porque a gente ama realmente Jesus? Como a Má sempre fala, assim, se Jesus estivesse aqui estaria bom, né? Que a gente coloque, abra nosso coração hoje, que as pessoas que forem ver esse vídeo façam uma reflexão, abram seu coração, porque a gente sabe, estou falando por mim, a gente sabe o que tem aqui dentro do nosso coração, o que está inflamando. É Jesus? A gente tá. Será que se alguém olhar para a gente e falar assim, ó, filha de Deus, né? E a gente sabe disso. Então, que a gente venha a olhar para dentro de nós e se a gente puder melhorar, que a gente sabe que pode, né? Mas que a gente faça essa reflexão. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vai conseguir melhorar e vai entender que Deus, o que fazer para Deus ficar feliz com a gente, né? E como hoje, atual, adventista do sétimo dia, porque, como eu falo, eu venho de um lar espírita católica, né, ali o casamento do espiritismo e do catolicismo, o lar que eu fui criado. Conheci a Bíblia através da igreja batista, e então, estudando a Bíblia, eu acabei na igreja adventista. E tenho muito apreço pelas igrejas protestantes, da qual a adventista nasceu. Mas, cada vez mais que eu estudo a Bíblia, eu não gosto de estudar a Bíblia com um viés. Eu sou bem questionadora, a ponto que acabei na igreja adventista. Eu nem conhecia, nem sabia que tinha igreja adventista.
Mas quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo a função, a funcionalidade, o motivo pelo qual Deus nos deu os 10 mandamentos. Tem muita divergência no mundo protestante, evangélico sobre o sábado. E o ponto para mim não é o sábado. O ponto para mim é sobre todos os mandamentos. Por que Deus deu, não terás outros deuses diante de mim? Por que que Deus falou isso? Não é sobre aceitar o mandamento. Também, mas antes de aceitar, é entender o motivo pelo qual Deus deu. Por que que Deus falou assim? Lembra-te. E não falou assim, guarda, ou só santifica o dia de sábado. Por que que ele colocou uma palavra? Lembra-te. O dia de sábado. Por que o sábado? Por quê? É entender o motivo pelo qual de cada mandamento. Por que não falar o nome de Deus em vão? Por que não fazer imagens de escultura? Por que honrar o pai e a mãe? Por que não mentir? Por que não matar? Por que não adulterar? Por que não... Não é simplesmente aceitar. Nós somos cabeças pensantes. Deus nos deu cérebro para pensar. Então, assim, quando os cristãos começarem a entender o motivo pelo qual Deus fez certas coisas. E se você não entende, como já aconteceu comigo, acontece. Muitas vezes eu demoro anos para entender um conceito bíblico. O fato de eu não entender e não fazer sentido agora não significa que não é. Significa que a minha mente é limitada e que eu ainda não entendi. Porque se você entender os princípios de cada mandamento, o motivo de cada mandamento, você vai ver que ele faz muito sentido. E não é sobre guardar sábado, domingo. Não é sobre pode comer isso e depois da nova aliança pode comer tudo. Não é. É muito além disso. Vamos orar? Pai querido, que estás nos céus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a seguirmos esses ensinamentos, a Tua palavra, que o Seu Santo Espírito, Pai, possa conduzir a nossa vida, que possamos aprender e a seguir o que o Senhor pede para a nossa vida, para o nosso bem. Cuida e abençoa o dia de cada um que esteve aqui presente e os que não puderam participar também. Cuida de nós, é o que eu te peço, por Jesus. Amém.